Como que você traduz tudo isso que você nos trouxe de essência, de sentimento, de algo que transborda para uma tela em branco? Algumas eu fico mais confortável, algumas eu fico são mais desafiadoras, né? Pluralidade de linguagens, ela vem por uma inquietude mesmo de pesquisa, de querer trabalhar com outros materiais, com outras dimensões. E no nosso 9º episódio, nós trouxemos um convidado que respira arte. Muito além das galerias e dos grandes museus, ele tem como propósito espalhar a arte pelo mundo e impactar a maior quantidade possível de pessoas, com conexão e emoção. Em 25 anos de uma trajetória exemplar, ele disseminou sua assinatura pelos 4 cantos do mundo. Em Curitiba, ele embeleza a nossa cidade com murais incrivelmente belos e traz a alegria, a arte e a emoção para o dia a dia das crianças em situação de internação no Hospital Pequeno Príncipe. É com imensa alegria que eu começo agora um bate-papo com o artista plástico e designer gráfico André Mendes. André, é uma alegria imensa para mim receber você aqui hoje. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser repleto de insights e informações muito valiosas para a gente transmitir para o público, além de toda essa emoção enorme que você passa só no momento de chegar aqui na sala com a gente para gravar o podcast, até toda a tua trajetória de carreira que agora a gente vai conversar. Vamos lá. Também estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui e... Meu colega de escola, né? A gente tem já uma história, Sionenses, né? Exatamente. Começa por aí, né? André, estamos falando aqui de uma trajetória que se iniciou em 99, né? E a gente sente no teu trabalho muito dessa pluralidade de expressão. Uhum. Você é um artista que já expôs e já disseminou o teu trabalho, posso dizer, sem medo de errar, nos 4 cantos do mundo. Queria que você contasse um pouco para mim e para o pessoal que está assistindo a gente. Aonde a arte surgiu na tua vida e qual é o propósito que você cumpre com ela? Legal. Olha, até se for pensar, né, aonde a arte surgiu na minha vida, né, essas referências, essas inspirações, essas fagulhas, faíscas, né, que fizeram acender essa chama, acho que vem muito antes, assim, né, da minha infância, da minha criação, de conviver com, né, dos meus pais ali que já tinham dentro do ambiente da minha casa obras de arte. O meu tio, o irmão do meu pai, era um artista, então eu já reconhecia nele né, eu já via uma pessoa ali real, né, como um artista, né, porque as pessoas, às vezes é engraçado, eu chego para as crianças e falo, nossa, um artista, como se fosse uma coisa que Deus falou. Então tinha referências, minha prima, a Cris também, artistas, são pessoas que estudaram arte, né, que trabalhavam com arte. A gente sabe que você vem de uma família que tem uma essência muito cultural. Sim. A Yara foi, né, tua mãe, sim, foi nossa professora de teatro, inclusive, há muito tempo atrás. Estava chegando na Yara agora. Mas a gente, eu acho que você viveu muitos dentro de casa, André, então pode... Sim, justamente. Então, assim, além desses personagens, né, periféricos, digamos assim, da minha família, dentro da minha casa, tem a Yara que, né, desbravou a criatividade de inúmeras formas, assim, no dia a dia, né, como pessoa, assim, como nos seus improvisos diários, que é muito, muito genial, na escola, com os eventos da escola, com as festas, com as grandes produções, com as aulas de teatro. Então, eu via na criatividade, assim, na imaginação, uma possibilidade real de acontecer. Então, acho que através dela, especialmente, através da Yara, eu via essa possibilidade de você imaginar uma coisa e conseguir produzir aquilo. Materializar aquilo. E logo
quando eu tinha, não sei, acho que uns 6 anos de idade, 7, ela montou na garagem da minha casa o escritório de interiores dela, o primeiro escritório. Então ela já trabalhava com isso, ela já vinha, né, desenvolvendo, praticando esse ofício, mas ali ela conseguiu realmente ter pranchetas, os jovens arquitetos que trabalhavam com ela. Então começou a existir esse ambiente de planta baixa, de tubo com papel vegetal, muito desenho. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo desenho. Então era um prato cheio para mim. Sim. Viver, presenciar aquilo e perceber, né, como, mais uma vez, como esses projetos eram realizados a partir de um embrião que nascia de uma ponta numa lapiseira. Sim. Então isso com certeza é a semente, é o momento onde eu percebo, né, que, quer dizer, talvez eu não tenha percebido ainda, mas que ele já estava ali, intrínseco na minha pessoa. E vocês acabam hoje tendo trabalhos muito complementares. Sim. Porque a Yara, como designer de interiores, um dos nossos grandes nomes aqui em Curitiba, a Yara Mendes, ela impulsionou muito a expressão do teu trabalho dentro do mercado de arquitetura e decoração. As mostras, realmente a gente vê que a Yara realmente ela foi uma impulsionadora nesse aspecto. Sim. E você, como filho, também conseguiu impulsionar muito o trabalho dela com obras riquíssimas, porque arquitetura e arte andam lado a lado, né? Sim. Não, é uma excelente parceria e uma excelente parceira, né, nesse sentido. Que me encorajou desde o princípio, acreditou no meu trabalho, né? Então me deu essas oportunidades assim de apresentar uma proposta e falar assim, vamos levar e ver como é que isso vai desdobrar. E foi muito interessante, que foi justamente esse o começo, né? Daí já propriamente dito, né? Da trajetória nesse sentido, porque eu tinha esse desenho como uma paixão, como uma expressão que fazia muito sentido para mim, nas folhas de papel da minha vida, vamos dizer assim. E quando eu estava em 99, entrei na faculdade de design. Então isso começa já a se transformar para um lugar assim, essa é a minha profissão, vamos dizer assim, né? Eu comecei a me profissionalizar com a imagem, né? Com o que eu estava criando, direcionando isso para algum lugar. E o design em si, ele não forma nem artistas, nem muralistas, ele não tem, mas ele tem uma amplitude muito grande de possibilidades, né, da pessoa encontrar aonde que ela vai aplicar as suas habilidades, né? Sim. Então, ele me ajudou muito a perceber aonde eu poderia aplicar esse meu desenho, né? E somado a essa a minha história de vida, né, a minha família, essas oportunidades, essa confiança da Yara, eu acreditei e falei assim, eu consigo fazer um projeto de um mural. Então foi assim que eu comecei. Eu consigo pegar esse desenho pequeno aqui, levar isso para uma escala maior, e ali eu percebi essa transformação, esse salto de uma coisa que era, às vezes ali, muito, podia estar muito legal e tal, mas que ela ampliada, ela ficava uma coisa impactante, colaborando com o ambiente. Nesse caso, acho que o meu primeiro mural aqui em Curitiba é do ano 2000, que é na Saldanha Marinho, no Instituto de Direito Romeu Bacelar. Ele fica na rua e as pessoas são surpreendidas por esse trabalho, interagem com esse trabalho de uma forma totalmente democrática, no sentido que qualquer um vai ter acesso a isso. Sim. E muitas vezes surpreendente, né? Quando você está fazendo um caminho, está indo para algum lugar e se depara com uma obra, né? Às vezes no muro, às vezes monumental. Então isso muda a cidade, isso transforma o ambiente, isso transforma a urbe. E eu gostei muito, sabe, dessa virada de chave que eu tive. Continuei trabalhando como designer, continuei fazendo a faculdade, sou formado em design gráfico. Mas carregava do meu lado, assim, isso como uma coisa muito valiosa. Então, eu sou apaixonado pelo design, estava ali trabalhando, mas aquilo era uma coisa assim que eu colocava em uma prateleira só minha, como uma coisa que eu queria realmente, uma plantinha que tinha que ser regada e que ela estava ali se desenvolvendo e ainda tinha outros ramos ali para soltar. E foi legal, porque
princípio de tudo, né, com toda essa integração com a arquitetura, com o design de interiores. Ele foi se desenvolvendo e eu fui também encontrando o meu caminho como artista, encontrando o meu caminho da minha pesquisa autoral, encontrando os meus desejos e uma coisa impulsionando a outra, vamos dizer assim. Acho que não tem como dissociar o meu trabalho e fatiar ele em etapas como se fossem coisas isoladas. Elas vão realmente se trançando e formando uma linha mais firme, mais consistente, que pode ir mais longe, vamos dizer assim. Então, Sim, então, André, conta um pouco pra gente a questão da tua trajetória. Você começou na faculdade de design gráfico, fazendo os murais, então você começou com o teu propósito, né? A gente entende, o trabalho de ateliê ele veio depois, você começou já com o teu propósito na essência, você não descobriu depois, né? Sim. Então, conta um pouco pra gente entender, são 25 anos de trajetória, né? Esse início até realmente você conseguir atingir o objetivo de disseminar o teu trabalho internacionalmente. Olha, realmente uma trajetória, né? Ela tem uma sequência de eventos assim que vão criando essa história. Quando eu comecei com os murais ali em 99, eu estava no início da faculdade, eu via isso como já como você disse, um propósito, assim, mas já como um início de pesquisa muito valioso para mim, como uma linha tênue que dividia ali o design e a arte, sabe? Os murais, como eles tinham um lado projetual muito interessante, né? Eu estava sempre conversando com alguém que queria, né, receber esse mural, então para um instituto de direito ou para um hotel, um restaurante, então era designado para algo. Aquilo tinha uma coerência muito, muito grande com o design. Porém, ele estava com um pezinho ali já na arte, assim, né? Então, não querendo desmerecer, né, o mural como uma expressão artística, só pontuando que existem esses nuances, assim, né, que fazem que amarram esse trabalho né, como muralista nesse momento para mim. Eu acho que tem muralistas incríveis que já desde o princípio fazem seu trabalho autoral sem ter necessariamente uma encomenda, né, ou alguma coisa nesse sentido. Mas no meu caso eu comecei por essas oportunidades que surgiram. Depois de alguns anos, assim, então quando eu me formei em 2003, eu fui morar em Barcelona e ali eu comecei a fazer um estudo mais dedicado às artes visuais, ao desenho artístico. Então, eu lá também trabalhava como designer, né, me sustentava, digamos assim, lá, mas eu estava com aquele objetivo de desenvolver mais os meus estudos como artista, porque sempre fui uma pessoa relativamente autodidata, né? E o desenho é uma coisa muito natural, que todos desenham desde sempre, então eu só continuei desenhando, fui levando isso para outras linguagens, mas era algo que eu não tinha nunca feito algo dedicado especificamente ao desenho artístico, então foi uma oportunidade muito boa de conviver com professores muito legais, com pessoas muito legais, em Barcelona, e também de perceber que eu queria dedicar mais tempo ainda a essa pesquisa, dedicar mais tempo ainda a esse estudo, e nesses momentos de escolha eu comecei a ter que dar prioridade, né, para as coisas, então eu parei de trabalhar com o design gráfico, mesmo que eu era um apaixonado assim, por essa área, sou ainda, gosto muito, mas tive que escolher, e eu escolhi daí ficar nesse lugar onde eu tinha os meus murais sazonais ali, mas eu queria ir para um estúdio para desenvolver minha pesquisa já daí com esse desenho, mas indo para um lugar da pintura, para as telas, para um formato de telas maior, para investigar as cores. E ali eu também tive esse momento de mais uma chave virada, digamos assim, uma virada de chave, né, para chegar nesse princípio de pesquisa dentro de um ateliê, onde eu tinha esse espaço dedicado para as minhas criações, para o meu trabalho,
para as minhas perguntas que eu começaria a fazer para mim mesmo e para o meu trabalho. E isso foi muito legal, porque eu percebi que esse era o lugar que era infinito. Sim. Não vai chegar o dia que eu sei o que eu estou fazendo exatamente, que eu sei o que eu quero e que aquilo é o que eu decidi que aquilo é. É tudo muito mais subjetivo, é tudo muito possibilidades mais... infinitas. As possibilidades são infinitas, o caminho, quem escolhe sou eu e muitas outras variáveis também que podem trabalhar nessas escolhas. Então, eu nunca me fixei objetivamente por uma técnica, pelo contrário, eu sempre busquei novas técnicas, novas linguagens. O que me chama a atenção em alguns lugares, como uma nova expressão, aquilo me dá vontade de certa forma, experimentar. Agora eu sou um pouco mais controlado já nisso, porque assim, eu sei que eu tenho que continuar algumas coisas, mas a minha vontade sempre é de explorar mais e ver mais, e a criatividade é algo muito forte na minha personalidade. Então, em tudo eu vejo uma possibilidade, né? E hoje, André, como que você define o teu trabalho? É indefinível, né? Plural. Plural. É a tua palavra, com certeza. Porque o meu trabalho, ele é muito amplo, assim, qual trabalho, né? Como eu disse, eu não consigo mais dissociar os meus projetos culturais, sociais, dos murais, a minha pintura de ateliê, eu como André, como pai, como companheiro, sabe? Eu não consigo mais dissociar essas caixinhas, assim, tipo, sim. Então esse é um projeto disso. As coisas já se misturaram, já tá tudo chacoalhado dentro. Então, o meu trabalho, ele quer chegar em muitos lugares, ele quer atingir muitos corações, muitas pessoas, ele quer brilhar num bom sentido, assim, de que leve luz, né, para o mundo. A gente percebe muito isso. Então, assim, eu vejo como todas as oportunidades que eu tenho como um grande momento de que tudo isso que eu carrego, toda essa experiência que eu carrego, eu possa amplificar e potencializar os projetos que eu participo e o meu trabalho como, né, o meu trabalho de estúdio, o meu trabalho, enfim, a minha presença como pessoa. Uhum. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, nesse lugar que eu tô me entendendo agora, sabe? Tô me localizando agora, porque eu vejo que realmente quando é uma coisa que realmente me convoca, uhum. Quando eu sou como um cara que é coerente comigo, eu faço com todo o meu coração e aquilo transfere e transborda tudo aquilo que eu já fiz, que eu já tive de experiência, e eu acho que é isso que eu quero poder ativar com o meu trabalho, sabe? Sendo numa oficina, num momento de dar uma palestra, sendo num traço firme, num quadro, numa conversa com você. Eu acho que eu tenho que estar emocionado o suficiente para que isso seja verdade, assim, sabe? Para que eu consiga falar o que eu realmente estou sentindo, e nisso aí tem muita coisa para definir uma palavra. André, a gente vai sair um pouco, né? Até a gente tinha conversado no início, porque eu acho que isso traz muito da tua essência. A gente vai sair um pouco da galeria e do ateliê e vamos trazer André Mendes enquanto trabalho outdoor, né? Então, você realmente, o que chama muita atenção no teu trabalho, além da qualidade indiscutível, né, das tuas inúmeras incursões fora do país, que depois eu queria tentar entrar um pouco nisso, mas já que você está falando muito da luz, da emoção, a gente não tem como não mencionar alguns capítulos da tua enorme trajetória, como essa tua parceria junto aos hospitais.
Esse projeto que, inclusive, você está com uma exposição que vai até dia 24 de novembro, Sim. na Caixa, conta um pouco desse trabalho teu junto às crianças, que realmente já são seres naturalmente sensíveis, mas que por estarem em um hospital, estão num momento ainda mais sensível, e como você se encontra nesses projetos, e qual tem sido o formato que você tem trazido para eles? Então, eu já trabalho há muitos anos, né, com esses projetos junto a algumas instituições, especialmente com o Hospital Pequeno Príncipe. Tenho diversos projetos realizados e não tem como não mencionar que eu conto com uma grande equipe muito, muito, muito maravilhosa, que começa já, né, com os diretores do hospital e com toda a produção, com todos que participam dos projetos. São grandes projetos que envolvem muitas pessoas. Então, são, mais uma vez, oportunidades de eu conseguir desenvolver o meu trabalho, de atuar com a minha essência. Eu tive uma experiência muito marcante, além de muitas outras, né? Eu pintei a fachada do hospital, eu tive já alguns projetos, mas em 2019 a gente fez um projeto que marcou mesmo a minha pessoa, assim, e a minha forma de atuar nesses projetos, como você estava perguntando, que eu pude, desde fazer essas pinturas externas, fazer essa atmosfera nova para o hospital, estar dentro do hospital com as oficinas, com 18 oficinas, e depois levá-la para um museu. Uhum. Naquele momento, quando eu vi tudo isso realizado, quando eu percebi quanto aquilo tinha tocado as pessoas, como aquilo fazia sentido para mim, como aquilo realmente ia para muito para além da percepção subjetiva de um trabalho, mas realmente mexia com a vida de pessoas que estavam ali tendo contato com as atividades ou com a própria fachada do hospital. Aquilo mudou a minha percepção de propósito mesmo, do que fazia sentido para mim como pessoa. Então, foi marcante que eu falei para a Eti no dia, eu falei, olha, eu se pudesse dividir a minha vida, meu ano, ter assim, sempre algum projeto que eu pudesse desenvolver com vocês, nossa, eu estou 100% aí, desenvolvendo meu trabalho como artista e junto esses projetos, eu acho que eu estaria uma pessoa inteiramente satisfeita com o que eu faço. Então, fiquei muito feliz, muito, muito realizado mesmo nesse momento. E, dito e feito, continuei tendo muitas oportunidades com o Hospital Pequeno Príncipe. Fizemos o livro Vamos Fazer Juntos durante a pandemia, que eu tive a oportunidade de fazer ao lado da Priscila, que é minha esposa. Ela escreveu, eu ilustrei, eram essas atividades para as pessoas poderem fazer isso em casa. Então, e os livros eram direcionados também para o hospital, então as crianças recebendo isso, que nesse momento de pandemia foi muito difícil, né? O desafio de a gente manter as crianças. Imagine que o hospital tem muita atividade para as crianças. Eles levam música, poesia, literatura, arte. Eles fazem aquele lugar não parecer um hospital. É incrível, assim, um trabalho maravilhoso. E vem a pandemia e não pode nada mais, é muito difícil. Então, assim, foi uma forma muito interessante. A literatura nesse momento, os audiovisuais e tudo mais, eles conseguiram acessar, deram um jeito de continuar, né? Continuamos, então, com os projetos. Só para o público entender. Então, vocês desenvolveram alguns áudios e visuais onde vocês instigavam as famílias a desenvolverem projetos artísticos juntos. Bom, não, se a gente for entrar nos detalhes desse projeto, é um projeto enorme também. O projeto do livro contava com videoaulas, contava com as oficinas foram tanto para o YouTube como para as redes sociais, como para a rede interna do hospital, o próprio livro. A gente fez uma oficina para 500 colaboradores do hospital com uma oficina em azulejos, que eu fiz uma
uma videoaula também, para eles poderem desenvolver um pequeno mural, que depois vira um mural colaborativo que está dentro do hospital. Então, o legal de trabalhar com o Pequeno Príncipe é isso, que o desdobramento é muito grande. A equipe que ajuda a pensar os projetos, elas pensam em muitas coisas que deixa isso muito interessante. Então, dando sequência assim, a esses diversos projetos que foram acontecendo, a gente chega agora, né, no projeto mais recente, que é o projeto Caixa Mágica, nosso querido... Que é o de 2024. Que é o desse ano. Que ele amplifica ainda mais assim, essa ideia e as preocupações não, né? E as intenções do hospital de ser uma instituição completa e que está, né, atenta às pautas atuais. Então nesse projeto eles convidaram 4 artistas, né? Eu vou falar rapidamente: a Kátia, a Horne, a Romã Retamoso, a Verônica e eu, para pensar em oficinas, porém essas oficinas seriam utilizando os materiais de reciclagem do hospital, porque o hospital é como uma cidade, né? É uma cidade bem complexa, por sinal, que tem refeitório, lavanderia, um hotel junto, né? E que gera muito resíduo. Imagine. Né, tudo que você pode imaginar, além dos medicamentos, além de tudo que acontece ali dentro. Então eles pensaram o que a gente pode trazer desses materiais para a gente reutilizar, ressignificar os materiais que são utilizados aqui dentro mesmo e criar as oficinas a partir disso. E ainda com o objetivo de fazer uma exposição com o resultado dessas oficinas. A gente entrou num acordo, pensou num tema, pensou nos superpoderes, na natureza, tivemos toda uma coerência entre o trabalho de cada artista de cada oficina para que a coisa ficasse, né, com uma amarração interessante. E, assim, para variar, supera nossas expectativas. Tipo, a gente inundado por muitas emoções, assim, porque um projeto como esse, ele não é apenas sobre esse resultado que a gente pode ver materialmente, ele acontece em camadas que a gente não consegue pôr em palavras. É um impacto emocional muito grande, né? É um impacto quântico, assim, porque ele toca a vida das pessoas e das famílias que participam e das nossas de uma forma que vai além do que a gente pode ver, sabe? Do que a gente pode sentir. Ou melhor, a gente sente, né? A gente pode tocar. Explicar. Então, e daí, essa exposição ela foi inaugurada na Caixa Cultural, sim, no Dia das Crianças, né? No dia 12 de outubro. Exatamente. E fica até o dia 24 de novembro, que é para quem quiser ir até lá, conferir, né, a exposição que está lindíssima. Temos ainda um tempo, né, alguns dias para finalizar. E aí conta um pouco do resultado dessa exposição, porque você me disse, eu não tive a oportunidade de ir até lá ainda, vou nos próximos dias com toda certeza, mas você comentou de toda uma produção muito grandiosa que foi feita lá. Sim. Como esse projeto já era, né, desde o princípio pensado, né, com todas essas etapas, então a gente tem essa possibilidade realmente de apresentar com muita qualidade esse material, sabe? Então, o Gustavo Paris e a Raíssa fizeram a expografia com uma ideia muito bacana de várias caixas, né, o projeto Caixa Mágica. Então elas estão distribuídas na sala principal com todos os trabalhos que foram realizados nas oficinas. Então a gente levou os trabalhos das crianças para lá. Então muitos trabalharam com os poderes e com os poderes da natureza e com a imaginação, né? As crianças, elas trazem um universo lúdico que a gente só consegue contemplar e aproveitar de estar perto disso, porque isso acontecendo é uma coisa muito mágica. Quando você vê uma criança fazendo um desenho, um rabisco, você fala, nossa, que maravilha, né? Porque tá puro, aquilo tá solto. E assim, esse é um resultado, né, que foi realmente, assim, vale a pena conferir, dá para sentir a atmosfera das oficinas dentro dessa exposição. Cada artista produziu uma obra independente também para tentar, de alguma forma,
representar o que sentiu e o que aconteceu dentro da sua proposta. Vou falar um pouco da minha só para a gente ter uma ideia. Assim, eu peguei uma parede do fundo e a minha oficina era dividida em 2 partes. Em 2 partes não, em muitas partes, mas tinha um princípio e um final. No princípio eles chegavam, imagina que você está numa situação onde você está internado no hospital com a sua criança, né? Então a criança está com o seu acompanhante, dentro de todo um contexto que varia muito de situação em situação, mas assim, nunca é alguma coisa que você está numa situação confortável, a não ser quando você recebe a alta, né? Sim. E você chega num ambiente de oficina, tipo, venham aqui que agora vocês vão sentar e participar. O primeiro convite que eu faço é que o paciente e o seu acompanhante vão ser uma dupla, eles vão trabalhar juntos, então o convite é para o adulto também, que está chegando junto. Muitas vezes ele se sente deslocado. Também está completamente abalado. Exatamente, né? Então assim, isso é um momento que eu percebo que foi onde eu consegui amplificar, potencializar essa experiência de oficina dentro do hospital. Quando eu trouxe o acompanhante, quando eu trouxe o adulto para se conectar com o paciente. Então, foi uma ideia que surgiu lá nesse primeiro projeto em 2019, no Laços, que está replicada no livro, no Vamos Fazer Juntos, que é justamente essa ideia de conexão. União. Uhum. Da gente poder ter um momento com a atenção dedicada a algo muito simples, a uma brincadeira muito simples, mas especialmente a conexão, ao estar junto, a dar a atenção para aquela pessoa que está com você. Então, é muito difícil. Hoje em dia parece que eu estou falando uma coisa muito simples, é muito difícil. Sim. As pessoas não conseguem parar. Hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas, cada uma no seu universo, mas fisicamente lado a lado. Né? Parece que não há o olhar pro... Exatamente. O olho no olho, Exato. né? E eu acho que é isso que vocês propuseram. E que cria uma conexão, uma interação e uma cumplicidade muito grande. Então, na chegada deles, para quebrar um pouco o gelo, eu falava, vamos fazer uns desenhos aqui, só vamos testando essas canetinhas, enquanto o pessoal não chega. Então, era uma coisa muito livre. Mas eu não gosto de desenhar. Não, nunca desenhei. Faz 40 anos que eu desenho. Não, então, hoje a gente vai começar de novo. Então, vai quebrando o gelo ali e tal. E eu adoro esses desenhos, que são essas coisas que saem assim, bem inusitadas, e eu fui guardando. A gente guardou tudo que era produzido, a gente guardava nas oficinas. Algumas coisas eles querem levar, não tem problema, pode levar e tal, mas eu ia guardando. E no decorrer da oficina, o que eu faço são exercícios, são brincadeiras que vão alimentando essa conexão, essa sintonia, isso com coisas muito divertidas, desenhos que você não pode olhar, o outro tem que seguir, fazer no ar e tal. São coisas criativas, divertidas, inusitadas, digamos assim, e que as pessoas vão conseguindo, vai rolando, funciona. Então eu já tinha isso, já sabia que funcionava, e eu tinha que usar também um material eu escolhi um isopor, que eram os isopores onde chegam os medicamentos do hospital, que depois são descartados. Então eu ressignifiquei esses isopores, que é um material que não recicla, né? Então foi importante essa ressignificação deles, para matrizes de gravura em isopor. Então ficou a isopor gravura. Então, primeiro era essa descontração, fazia toda essa brincadeira e depois ia para a isopor-gravura, onde eles punham um desenho sobreposto um com o outro e faziam a gravação. E essas gravuras são as que estão à exposição. E essas gravuras seriam o objeto de exposição principal. Então, assim, o que o André vai mostrar na exposição? Caixa mágica, as isopor-gravuras, as matrizes e as pinturas. Mas eu tinha ainda a minha colaboração como artista, que seria uma proposta que é independente do que eles criaram lá, eu teria que mostrar. E eu falei, eu vou fazer um mural. Eu vou fazer um mural na parede de fundo. E fiquei pensando, layoutei, eles queriam que tivesse o André ali presente. E para mim não fazia sentido eu fazer um desenho meu ali, porque aquela exposição eu não conseguia dissociar do trabalho feito pelas crianças e pelos adultos que estavam lá. Então eu peguei todos aqueles desenhos do comecinho que eu adoro, todos esses desenhos bem soltos, bem despretensiosos, fiz uma curadoria ali, uma edição, fui pegando, então árvore assim, coisa assim, graminha assim, tal, e fui replicando, criei uma composição com esses desenhos. Então criei um mural que foi feito por eles, mas composto por mim, ampliado por mim. Então existe essa minha mão ali de compor, mas eu tentei preservar ao máximo o traço, as cores,
e a forma de desenhar como vinha naquele papel. A assinatura deles. E eu expus daí ali umas referências assim na frente e tem um mural atrás. Então ficou muito legal, porque ficou uma coisa realmente colaborativa, assim, tanto entre os participantes quanto bem como comigo, assim. Então foi uma coisa muito bacana. E esses projetos, eles são algo que mudam tudo, assim, para quem participa, para quem está em torno, para quem propõe, para quem convive, para quem vai à exposição ver, sabe? Eu acho que só o fato de você ir lá e entender tudo aquilo que aconteceu muda muito a nossa perspectiva de arte, de vida, de entender como que isso pode estar organizado, né, nas nossas vidas e no mundo. André, você realmente, assim, a gente percebe muito no teu trabalho, você já fez várias oficinas, né, no MON, quando tem ações de Dia das Crianças, a gente sempre sabe que o André está fazendo alguma coisa com as crianças, está interagindo, está desenvolvendo, buscando disseminar a arte, né, de uma forma muito ampla. Fora dos hospitais, você está sempre envolvido, isso é constante, com projetos que, foi o que você mesmo comentou, você é um entusiasta da arte como ferramenta de educação. Sim. E antes da gente ir para a nossa finalização, eu queria que você trouxesse um pouco disso para nós. Eu acho que essa palavra é forte, entusiasta, assim, né, nesse sentido de que eu realmente sou uma pessoa entusiasmada e eu quero levar isso para as pessoas e não só para as crianças, né? Eu acho que os adultos também, assim, e não só nas oficinas, no meu trabalho, como ele reflete, né, no mundo. Não acho que é bem pelo contrário de uma coisa infantil, assim. Eu não quero levar não é essa a minha intenção, mas eu acho que o que eu quero é atingir essa pureza, assim, é conseguir chegar na minha essência. E eu acho que talvez uma busca contínua. A vida vai podando um pouco a nossa essência, vai lapidando um pouco a nossa forma de agir, de interagir, e a gente acaba se distanciando da arte, que é algo que invoca a nossa essência, que nos intima mesmo a fazer o que você está sentindo, o que você é e quem você é. Então eu acho que essa provocação que eu faço, essas atividades, esse meu entusiasmo com a arte, com compartilhar isso, ele vem em busca de não deixar essa essência morrer, não deixar essa criança que é diferente do ser infantil. Eu acho que ele é preservar a nossa identidade, um impulso, né? Uma energia vital ali que tem que ser trabalhada, tem que ser ativada, tem que ser como o nosso corpo, como a nossa mente, a gente tem que fazer as coisas para que elas aconteçam, e as pessoas devem usar a arte, independente de qual expressão artística, como um catalisador, como algo que proporciona essa conexão com a sua essência, com o seu momento, com o seu tempo, com a sua história. E isso eu acho que é mais ou menos o que eu tento levar com o meu trabalho, com as minhas vivências, com os murais, com a minha presença, como algo que ative esse momento presente, ative a sua essência, ative a sua forma, que às vezes pode estar sendo comprimida de uma forma que não está deixando você se mexer totalmente. Ser você mesmo, né? André, falando agora de como você transfere isso para a tela, sendo uma parede em branco, sendo um mural, sendo uma tela. O teu trabalho, ele é muito inquieto e ele deixa as pessoas muito intrigadas, seja pelos traços contínuos, né? Seja pelos desenhos que nós vemos, mas de uma forma muito indireta, né? É um trabalho que ele te instiga. Então, como que você traduz tudo isso que você nos trouxe de essência, de sentimento, de algo que transborda, para uma tela em branco?
Na hora que você vai começar a produzir uma obra de arte? Uma pergunta muito boa. Eu acho que eu comecei bem falando como a gente não sabe as coisas, né? Mas eu acho que é com muita concentração. Acho que é com muita abertura, assim mesmo, para o que tem que ser feito naquele momento, assim. Então, tem algumas coisas que me ajudam a conseguir desenvolver esse trabalho, que são essas linguagens, né? Então, algumas eu fico mais confortável, algumas eu fico mais são mais desafiadoras, né? Algumas são mais invencionistas, como você disse, essa minha pluralidade de linguagens, ela vem por uma inquietude mesmo de pesquisa, de querer trabalhar com outros materiais, com outras dimensões, né? No tridimensional, no bidimensional, no desenho, na pintura, na grande escala. Isso são formas que me ajudam a rever o meu trabalho, a rever o que eu quero fazer em outras plataformas. Mas se eu for pensar numa coisa que é o princípio de tudo, é o desenho. Então, assim, eu acho que eu começo a traduzir isso por um traço, por uma linha, uma coisa que ela vai me dar um caminho daquilo que é o que eu queria manifestar naquele momento. E aí, depois disso, podem surgir muitas outras camadas em torno desse desenho, dessa pedra fundamental, digamos assim, do trabalho. Atualmente, eu me reconectei muito com esse desenho, porém eu estou colocando muitas camadas, uma fatura de pintura junto com isso, que está trazendo todo um espaço, uma dimensão de profundidade nas telas, de você conseguir visualizar algo que acontece para além da figura do traço, que enriquece muito para mim essa intenção do que eu quero dizer, do que eu quero mostrar nesse trabalho. Então, é sempre muito subjetivo e assim, depende, né? Eu acho que o trabalho termina em quem observa, mas eu percebo que, como eu tive uma pesquisa mesmo, né, que começa no desenho, mas que passa por muita pintura, por outros materiais, por tudo mais, eu percebo que agora, e sempre né, o agora sempre é o momento onde você pega tudo aquilo que você fez e faz de novo, faz diferente, né? Você continua, e tudo aquilo que você viu, e tudo aquilo que você experimentou, e que você, né? Então, eu percebo que agora existe uma maturidade do desenho junto com a pintura. Sim. Por tantos processos que eu passei, por tantas experiências que eu passei, por tanta produção que eu tive, agora eu vejo que eles já estão caminhando quase que, vamos supor que eu tinha que a minha pintura passou pela adolescência, agora na pandemia, assim, foi um foco muito grande, um mergulho muito intenso em pintura, e que agora eles saíram juntos, assim, e se encontraram, desenho e pintura se encontraram novamente, então agora numa grande festa, assim, muito colorida, muito intensa, que eu estou gostando muito de fazer, assim. Então, o que eu estou querendo fazer, o que eu estou fazendo, ele está sendo potencializado, assim, por um trabalho realizado, assim, nesses 20 anos, assim, Quando conseguiremos conferir esses novos trabalhos? Olha, essa é uma pergunta que tá fácil, na verdade, assim, porque eu tô constantemente mostrando na galeria, na Zilda, os meus trabalhos, minha produção é direcionada para lá, então, né, no sentido de a gente expõe, a gente mostra, a gente pode levar até a sua casa, até os arquitetos têm acesso às imagens para colocar em projetos. Então, e a gente está trazendo algumas aqui para vocês também, né? Para vocês conseguirem ter pelo menos um spoiler, né? Essas últimas. E aí, eu tô com atualmente essa produção em andamento no meu estúdio. Então, por enquanto, vocês vão ver elas por imagens pelas redes sociais e na Galeria Zilda Fraletti. Você vai ser a primeira pessoa a saber quando a gente tiver a exposição marcada. Por favor!
eu já posso adiantar que é bem diferente do que eu fiz a exposição no MON. A minha individual do MON, ela mostrou um trabalho que foi todo desenvolvido durante a pandemia. Então, ele é uma outra atmosfera. Agora, eu acho que o meu trabalho ele mostra um outro lugar, uma outra energia. Realmente de certa forma, um renascimento, assim, né? Acho que para todos nós, né? Depois de ter passado por um período, assim, muito confinado, né? Então, eu percebo muito essa luz chegando no trabalho e convido todos a acompanharem esse processo mesmo, acho que atualmente a gente não tem como não entender que o Instagram ali é uma forma de ir mostrando isso com toda em pequenas certeza. parcelas. Mas hoje ficou mais fácil. Mas é claro que a gente vê ao vivo esses trabalhos. Nada se compara a uma exposição, com certeza. Então, assim que isso estiver organizado, você estará sabendo. E aí a gente já avisa o pessoal que está nos assistindo. Andréa, foi um prazer enorme conversar com você. Trouxe muita luz, trouxe muita emoção, trouxe muitos insights, como a gente já imaginou que trariam. Estamos ansiosos para saber, né? Você e a Zilda juntos realmente fazem uma dupla que muda muito a arte dessa cidade, né? Trazem muita vida, muitas coisas positivas. Você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, da admiração que eu tenho pelo trabalho dela. Então, eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Legal. Lembrando também, eu quero te agradecer, mas antes disso eu queria lembrar quem nos assiste, nós estamos hoje no dia 15, temos mais 9 dias de exposição. A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo para vocês, não percam a oportunidade de ir até a Caixa Cultural, conferir, né, a exposição, a Caixa Mágica. Temos certeza que realmente vocês vão gostar muito do resultado final, que o André, as crianças, os adultos envolvidos e os outros artistas colocaram muito amor e muito propósito em cima disso. Legal. Muito obrigado, André. Obrigado a você, Luiz. Valeu demais. Obrigado a todos. E na semana que vem, nós traríamos para vocês o tema Arquitetura da Felicidade, com a arquiteta Elaine Zanon. Até lá. Legal.